Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é André Queiroz, eu sou integrante da Igreja Batista aqui da Zona Sul do estado do Rio de Janeiro. E hoje eu gostaria de compartilhar com os senhores alguns estudos que eu fiz a respeito das lições que nós tiramos da história de Paulo e Silas, lá em Atos 16 da nossa querida Bíblia. E qual é a história que eles contam para a gente e quais as lições que nós podemos retirar delas. Na verdade, a história de Paulo e Silas, eles foram missionários cristãos do século I e desempenharam um papel importante na expansão do cristianismo. Eles são reconhecidos por sua missão de pregação. Paulo e Silas foram impedidos pelo Espírito Santo de ir à Ásia e Bitínia e foram direcionados para a cidade de Filipos. Nessa viagem missionária, Paulo e Silas foram presos por pregarem o cristianismo. Enquanto estavam na prisão, eles cantaram hinos e oraram a Deus. Ocorreu um terremoto, as portas da prisão se abriram e as correntes de todos os prisioneiros se soltaram. O carcereiro, vendo esse acontecimento, ficou assustado e disse como poderia ser salvo. Paulo e Silas compartilharam o evangelho com ele e ele foi batizado no final dessa história. Essa história ela destaca a fé e a perseverança de Paulo e Silas, mesmo em meio a situações adversas. Então vamos entender aqui a história de Paulo e Silas muito resumidamente e tirar as 12 lições que nós temos dessa história. Paulo e Silas, eles eram missionários e pregavam a palavra de Cristo. E eles encontraram 3 pessoas nesse caminho. Encontraram Lígia, uma mulher muito rica, que de alguma forma financiava, ajudava, colaborava com a pregação deles, se encantou pela palavra, se deixou ser influenciada por essa boa palavra de Cristo, de Paulo e Silas que pregavam. Uma mulher muito bonita que estava endemoniada, não é isso? E queria persegui-los, andar envaidecendo os dois, dizendo que eles pregavam a palavra de Deus, a palavra de Cristo, e passou a envaidecê-la. Nessa situação, né, isso, vendo esse envaidecimento dessa mulher, dessa bela jovem, eles pregaram a ela e conseguiram expulsar esse mal que havia dentro dela. Não é isso? A sociedade, chateada com isso, né, descontente com isso, porque ela fazia adivinhações, premonições, perdeu a sociedade essa forma de renda, está utilizando aquela moça bonita para fazer adivinhações. Em razão disso, eles influenciaram os juízes dali e os juízes, de maneira assodada, mandaram prender Paulo e Silas numa prisão. Lá eles foram açoitados, lá eles sofreram na prisão e mesmo com todo esse sofrimento, eles não perderam a sua fé e ficaram a cantar dentro da cadeia. Isso passou a influenciar os outros presos e, em razão dessa cantiga, dessa fé que eles tinham, houve um terremoto onde todas as portas foram abertas do presídio, inclusive as correntes foram soltas e o carcereiro, que tinha a chave do presídio, das celas, ficou desesperado por ser responsabilizado por essa situação, pensou em se matar e Paulo e Silas pregaram o evangelho a ele, enviaram a ele paz em suas palavras, ele não se matou, chamou posteriormente as famílias, a família do carcereiro, e todos foram batizados, no cristianismo. Paulo e Silas, antes de saírem, eles de alguma forma eles exigiram que os juízes que fizeram a sua condenação, que elaboraram de maneira assodada a sua condenação, exigiu que os próprios juízes, que o próprio oficial de justiça que determinou a sua prisão, determinasse a sua soltura, e eles foram soltos e seguiram o seu caminho de pregação da palavra. Disso aqui, nós temos 12 percepções disso. Dessa história muito simples, mas quais são as percepções, quais as lições que nós podemos tirar desse ensinamento? Primeiro, o vilão, o mal, ele percebe, ele sente que um seguidor de Cristo ama o Senhor
E mesmo ao sacrificar, é preferível sofrer a cometer o pecado. Então, primeiro, aquele indivíduo que segue os seus princípios e não se submete aos seus desejos carnais, aos seus desejos mundanos, e ele passa a adorar ao Senhor, ele gera inclusive um desconforto nas outras pessoas que não conseguem compreender isso. Então, o primeiro ponto é você entender que mesmo que você siga o seu caminho, que você siga os seus princípios, que você seja fiel a esses princípios, isso certamente vai incomodar as outras pessoas que talvez passem a fazer tudo para que você não siga fielmente aos seus princípios. Então, é esse o primeiro ponto, entender que haverá desafios para seguir os seus princípios. Qual é o segundo? Essa história ela diz que Paulo e Silas eles queriam ir para um determinado lugar, porém o Espírito Santo falou para que ele fosse para outro lugar. Então eles começaram a pensar o seguinte: mesmo eles tendo agido corretamente, tendo pregado a palavra do Senhor, estava tudo dando errado para eles. Só obtiveram resultados negativos. E seguindo com determinação os caminhos de Deus para se fortalecer. No momento em que eles queriam seguir para a Bitina, seguir para a Ásia, mas foram para Filipos, eles poderiam ter pensado: segui o caminho do Senhor, mas estou agora aqui preso, açoitado, e parece que tudo está dando errado. Nesse momento, o que devemos fazer? Seguir firmes ao nosso propósito. Ainda que tudo dê errado, devemos seguir fielmente naquilo que nós entendemos como mais correto, como aquilo que vai melhorar o nosso caráter, aquilo que vai servir de exemplo para os demais, mesmo que tudo esteja dando errado. Se eu seguir o meu propósito, lá ao final, se eu tiver fé, as coisas darão, tudo ocorrerá de maneira correta. Esse é o nosso segundo ensinamento. O terceiro ensinamento: existem momentos de transformação que só acontecem após um grande terremoto, um grande abalo sísmico. Algumas pessoas necessitam vivenciar um grande susto. Não deixe para ser surpreendido pelo susto para acolher Jesus. Que ensinamento que a gente tem? Algumas pessoas elas são duras no seu coração. Algumas pessoas são céticas demais disso. Algumas pessoas só acreditam naquilo que elas veem. Algumas pessoas só querem realizar rigorosamente aquilo que elas querem. E o pior, muitas vezes elas ridicularizam as pessoas que não pensam como ela. Então, na verdade, algumas pessoas precisam passar por grandes transformações, grandes sofrimentos, grandes dores, para entender que aquilo que vai lhe salvar, aquilo que vai lhe trazer paz, é seguir a palavra de Deus. Terceira mensagem disso: não espere um terremoto acontecer na sua vida. Não espere você sofrer um grande acidente de carro. Não espere perder os seus pais. Não espere causar um grande mal a alguém, para que você consiga compreender que seguir a palavra de Deus é o melhor caminho. Não aguarde isso. Siga um bom caminho antes do grande mal acontecer a você. Mas essa mensagem de dizer que é um terremoto significa dizer que algumas pessoas só conseguem compreender isso depois de grande sofrimento. Não seja essa pessoa. O quarto ensinamento do carcereiro. O carcereiro ele possuía a chave de todas as celas. Porém, apenas Deus quem desbloqueia portas. A proteção do nosso caminho está sob o controle de Deus e não sob o dos seres humanos. Aqui, inclusive, Salmo 121, versículo 3. Qual é o ponto aqui? A solução de Paulo e Silas estava no carcereiro. O carcereiro tinha a chave na mão, mas ele é um homem. E Paulo e Silas perceberam que a salvação da vida deles, que o caminho da vida deles não está na solução de um outro homem, mas sim de Deus. Siga firme aos seus propósitos e não espere que a solução da sua vida venha de uma outra pessoa. A solução da sua vida está dentro de você e do Espírito Santo. Eu sempre falo que o Espírito Santo é você saber seguir o seu caráter. E ter Deus no coração é transmitir paz aos outros. Tudo que você fizer nessa vida, onde lhe der paz, transmitir paz aos outros, e você olhando para trás, ver que a sua ação foi uma ação de caráter, você está com o Espírito Santo. E entenda que a solução da sua vida
está dentro de você e não de outras pessoas. O plano do adversário é te iludir, utilizando uma linda moça. No momento que Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus, uma mulher bonita, linda mulher, ela passou a envaidecê-los. Vocês falam a palavra, vocês são demais, vocês são representantes do Senhor. E eles não se deixaram se envaidecer. Não se deixaram levar pelos seus desejos. Eles poderiam ter tido vários desejos com relação a essa mulher, eles se envaidecer, mas eles continuaram seguindo a palavra de Deus, continuaram pregando a palavra. Então, qual é a concepção que a gente chega? Eu não gostaria que vocês achassem que essa mulher endemoniada, como está nos versículos, é o demônio. Eu quero que vocês reconheçam que o demônio pode estar num carro, numa vizinha, num vizinho, num homem bonito, numa irritação, numa preguiça, numa cobiça, no você querer fazer tudo por dinheiro. Não se deixe envaidecer por coisas desse mundo. Tem uma frase interessante: você tem que ter sem que o ter te tenha. Então, na verdade, você tem que viver seguindo aos seus princípios, ao Espírito Santo e aos ditames de Deus. Não se deixe envaidecer por desejos desse mundo. Esse é o nosso quinto ponto. Sexto ponto: o cronograma, a agenda da sua existência é guiado pelo sagrado. Não se deixe conduzir pelo desejo próprio, mas sim pela vontade divina. O que é isso? A sua agenda, do seu propósito, das coisas que você quer, não pode estar acima da agenda de Deus. Tudo que acontece na sua vida tem uma razão de ser. É isso? Reconheça a dor que você esteja sentindo e cresça com isso. O grande ponto é a dor, a sua agenda, as coisas não acontecem no seu tempo, mas acontecem no tempo certo de Deus. Tenha paciência, tenha humildade e saiba aguardar o momento certo dos acontecimentos bons que surgirão na sua vida. Um outro ensinamento aqui: não perca a essência de um adorador. Não peça, apenas adore. Ninguém pode calar um adorador. Siga os seus princípios. Então fique muito atento a você seguir os seus princípios. Antes de pedir algo, pergunte para dentro de si mesmo: eu estou fazendo a minha parte? Senhor, por que as coisas não acontecem comigo? Porque tudo dá errado. Antes de questionar, antes de pedir, questione-se: será que eu estou fazendo tudo de maneira correta para que eu tenha a salvação, para que eu tenha o meu propósito ocorrido? É o nosso sétimo ensinamento. Oitavo: o terremoto não veio para matar, mas sim para te levar para uma próxima fase de vitória. O terremoto é um simbolismo. Significa dizer o seguinte: lá eu estava com fé, lá eu estava firme naquilo que eu estava pensando, tinha o meu propósito, sabia que deveria adorar a Deus e não me deixar levar pelas circunstâncias. E o terremoto, que é um grande acontecimento, também é um sinal dizendo o seguinte: que a sua vida vai melhorar em muito. Não é isso? Ele obteve o arrependimento dos juízes que o condenaram, ele salvou aquele carcereiro que precisou de um terremoto para ver o quão mal que ele estava fazendo. E uma nova fase da vida dele, ele seguiu pregando o evangelho e seguiu o seu caminho com o Senhor. 10º ponto: você tem um Deus e uma cidadania celestial. Isso é muito importante. Cidadania celestial. Sendo cristãos, estão mexendo com a pessoa errada. A retratação das autoridades locais. O que é isso? Eu sei que você tem seu passaporte brasileiro, passaporte italiano, você é carioca, tem a tua gíria, não é isso? Fala do seu jeito. Porém, quem tem Deus no coração é diferenciado. É o chamado cidadania celestial. Não mexa com uma pessoa que é cristão. Isso não é uma ameaça, não. É você saber reconhecer que você tem uma cidadania celestial. Então, nessa história, qual foi o grande erro? Os juízes, que eram romanos, condenaram Paulo e Silas, que também eram romanos. Eles não poderiam ter sofrido aquela condenação por serem romanos. A condenação de açoite, de chibatadas, era apenas para não romanos. E qual é o ponto que a gente chega nessa conclusão?
que os juízes deixaram-se influenciar pelos anseios da sociedade, pelos desejos mundanos que aquelas pessoas tinham quando perderam aquela mulher como fonte de renda das suas adivinhações. Então os juízes se deixaram influenciar pelas circunstâncias e foram injustos com Paulo e Silas. E eles não deveriam ter mexido com eles. Fizeram uma sentença errada e Paulo e Silas exigiu que eles se arrependessem e os próprios condenadores fossem as pessoas que estabeleceriam a absolvição. Então a nossa mensagem é: não seja assodado, insensato, seja prudente nas suas ações, não se deixe levar pelas circunstâncias e tome as suas ações embasadas em princípios. Isso ocorre muito na nossa vida aqui. Então esse é um outro ensinamento. Penúltimo ensinamento: se tiver alguma situação de poder, não permita ser instigado pelos outros, influenciado pelos outros. A partir do momento que você desempenha uma função, um trabalho, você tem uma família, você é responsável por uma esposa, por filhos, por pais, por uma fazenda, por um trabalho, não se deixe influenciar pelos outros. Não seja instigado pelos desejos que os outros vão te influenciar. Faz isso. Pega essa mala de dinheiro, humilha aquela pessoa, é isso? Seja arrogante. Não seja, seja líder e seja senhor dos seus princípios. Não se deixe influenciar pelos outros. E por último, a decisão do juiz, do carcereiro, foi muito rápida. Ela foi muito rápida. Devemos ser prudentes em decisões difíceis, exceto para ser salvo por Jesus. Então, na verdade, o carcereiro, quando viu aquele terremoto, sem entender o que estava acontecendo, vendo todas as portas abertas, ele foi insensato. Ele construiu a casa não na rocha, mas na areia. Ele já quis se matar logo. Paulo e Silas: não faça isso, Paulo. Não faça isso, calma. Tenha prudência. Tudo vai dar certo. Tudo ao seu tempo. Os juízes, quando condenaram, eles sendo romanos também, manda para a cadeia. Tiraram a fonte de renda daquelas pessoas que vieram até mim. Não se deixe ser influenciado por isso. Então, nossos 12 pontos, eles estão representados nessa história muito simples, muito singela, no Atos 16, versículo 16, para a gente entender o seguinte: que isso nos conduz à vitória. Crer é aquilo que não se vê, mas tem certeza que vai acontecer. Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima.